Olá, você está no Mundo Jurídico da Diária MSTV. E hoje nós estamos aqui para uma entrevista mais que especial, não só porque é a primeira vez que nós entrevistamos um casal, mas porque nós estamos entrevistando um casal que é como se fosse a referência nacional do mundo jurídico e do mundo do direito. Nós estamos aqui hoje com muita honra recebendo doutora Fernanda Marinella e doutor Paulo Nicolas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, Wander. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço imensamente o convite. Eu acho interessante porque vocês estão aqui em Dourados, na verdade, para participarem de um evento jurídico promovido pela Associação dos Novos Advogados, correto? Isso, exatamente. É um evento da ANA, Associação dos Novos Advogados, é a minha segunda vez em Dourados, muito feliz, adorei a cidade, adoro Dourados. E foi um convite do meu querido amigo Mantovani, o convite dele é praticamente uma ordem. O doutor Alexandre Mantovani é o nosso conselheiro federal aqui da cidade, e eu sempre digo assim, o Alexandre Mantovani é o conselheiro federal do bem, porque desde que ele assumiu o Conselho Federal, a projeção que Dourados ganhou no cenário nacional é espetacular. E o trabalho dele na frente da Comissão Nacional do Jovem Advogado também é espetacular, né? Nós devemos registrar isso também. É verdade, é verdade. Mas olha, um casal de advogados já é algo complicado em casa, porque à noite, na hora de dormir, qual que é o assunto? Não, na verdade a fase mais difícil, Wander, é fechar a agenda. Conciliar a agenda é um grande desafio, porque na verdade a gente tem um combinado lá em casa que os meninos não ficam só. Então pelo menos um tem que estar em casa. Então essa é a tarefa mais difícil. Então a gente faz reunião para conseguir fechar a agenda, para que a gente consiga conciliar a presença de todo mundo. Então, dessa vez nós dois estamos aqui, mas trouxemos os meninos que estão até aqui atrás das câmeras. Pois é, porque vocês têm dois filhos. Isso, dois 10 filhos e lindos, 7 anos. De 10 e 7 anos. Isso. Como que é o nome deles? Pedro e Luiz Fernando. Pedro é o mais velho, Luiz Fernando mais novo. Exatamente. E só estão os dois aqui em Dourados juntos porque trouxeram os dois. Exatamente. Senão estaríamos somente um. Então um viria para o outro chegar em casa de volta e o outro poder sair. E a agenda esses dias está bem complicada, porque final de semana é Dia das Mães, Dourados é complicado de chegar, e segunda-feira ela teria que estar em Goiânia, eu teria que estar em Brasília, e aí a gente já embolou tudo, fizemos um pacote, colocamos os meninos juntos. Final de semana aqui, daqui já vamos direto para Brasília. E eu acho interessante até pensarmos sobre a seguinte perspectiva, porque vocês são um casal de advogados, mas que fogem um pouco à normalidade porque são expoentes nacionais nas suas áreas de atuação. Esse é seu coração que é bondoso, né? Não, eu acho que eu estou sendo justo aos fatos, porque a doutora Fernanda Marinella, eu já começo com uma inconfidência, eu fui seu aluno. Não conta isso pra ninguém. Vou logo registrar a idade, Wander, não pode ser mas no curso online, no curso online. Adorava suas aulas, assim, maravilhosas, sem dúvida nenhuma, assim, muito esclarecedoras. Mas eu acho que fica uma lição. Porque quando um casal de qualquer área, do direito, da medicina, muitas vezes a gente coloca a profissão em detrimento da vida familiar e dos filhos. E essa decisão, o que inspirou essa decisão de nós podemos ter um mundo aberto, as portas para a gente, mas dentro da nossa casa, com os nossos filhos, o que inspirou essa tomada de decisão? Na verdade, eu acho que a família é prioridade, a gente não pode abrir mão disso, né? Agora, a vida profissional também não pode ficar de lado. Eu acho que o grande desafio é realmente você conseguir conciliar tudo isso. E eu digo que hoje eu vivo um momento que também estou na presidência da OAB de Alagoas, né? Sim. E o exercício da presidência da OAB demanda, com certeza, muita dedicação. E aí, conciliar tudo isso tem que ser realmente uma parceria. Eu acho que essa é uma construção que a gente faz em conjunto, sabe? A mulher não teria oportunidade de galgar esse espaço se a gente não tivesse dentro de casa uma parceria. Tanto das crianças quanto do meu marido e assim por diante. Então, nós realmente fazemos isso um projeto de todos nós. É um trabalho em equipe e que não há nenhuma concorrência. Nós atuamos enquanto uma equipe mesmo. Nós costumamos dizer que são dois corpos, mas um só coração. E um só objetivo. Um só objetivo. Então, assim, não existe a minha carreira, a sua carreira. Existe a nossa carreira. Então, houve momentos em que a gente teve que tomar uma certa decisão. Aí também não há divisão específica de tarefas. A gente divide tudo. Não é porque ela é mulher que ela tem que cuidar, só ela cuidar dos meninos. Não é porque eu sou homem que só eu que vou viajar e trabalhar. Existe muito essa divisão muito equânime e vai de acordo com o momento. Então, por exemplo, existiram momentos na nossa vida que a carreira dela estava demandando muito mais tempo e a minha ainda não. Eu disse, não, eu recuo, vai você, depois quando você estiver lá, você para um pouquinho, vou eu, e assim os dois
E agora estão os dois numa fase meteórica, não é verdade? Estamos tentando trabalhar bastante, né? Costumo dizer que a equipe verdadeira é quando 1 mais 1 não é 2, é 3, 4 ou 5. É a equipe de uma só carne. Fernanda, se me permitirem, eu não tenho chamado Fernanda e Paulo. Hoje a Fernanda é presidente da OAB Seccional Alagoas. Isso. Já tinha tido uma outra mulher presidente lá na Seccional de Alagoas? Não, na verdade, a primeira vez que uma mulher preside a OAB de Alagoas. Nesse momento, hoje, no país, eu sou a única mulher presidente, né? Na verdade, todos os outros estados nós temos homens. Historicamente, na OAB, na verdade, nós tivemos somente 8 mulheres presidindo seccional. São 85 anos de história da OAB, né? Se a gente pensar 27 estados, 85 anos, mandatos de 3 anos em cada estado, somente 8 eu sou a 9ª mulher a presidir uma seccional. Então, realmente, assim, somos poucas ainda na história da instituição presidindo uma seccional. Então, para Alagoas é a primeira vez e acho que é um grande avanço e que nós precisamos continuar avançando. Nós já representamos hoje no Brasil 50% da advocacia nacional e eu acho que nada mais justo, né, que a gente esteja aí nesse cenário ocupando também os cargos de direção nesse sistema OAB. Eu acho que é fundamental que as mulheres ocupem esse espaço. E qual foi assim um grande desafio para chegar lá em Alagoas? Houve uma competição, ou foi uma disputa, ou foi uma chapa só? Como Não, foi esse na verdade processo? a eleição em Alagoas é uma eleição muito complicada, é uma eleição bem pesada, assim, de muitos... Políticas, seja de qualquer tipo em Alagoas. A política em Alagoas é marcada por esses grandes combates, na verdade, é assim. E o processo eleitoral da OAB também é uma eleição bastante aquecida, na verdade é uma eleição bastante complicada, mas assim, fizemos um trabalho, eu acho que a candidatura a um processo eleitoral, qualquer deles, você tem que ser com muita dedicação, muita disciplina, né, muito rigor com tudo que você vai conduzir. E eu acho que é assim que a gente processou durante todo o caminho. E aí deu certo, né? Na verdade, eu fui conselheira federal suplente na gestão anterior, tive a oportunidade de presidir a Comissão Nacional da Mulher naquela oportunidade e depois recebo, então, a oportunidade, não tinha como projeto pessoal ser presidente da OAB, mas ele foi construído com trabalho da gestão anterior e aí acabei sendo alçada pelo grupo para esse projeto e aí conseguimos desenvolver, aí já cumprimos todos os projetos de campanha, conseguimos cumprir todo o que estava comprometido de gestão e estamos avançando cada vez mais. Acho que a ideia da gestão é essa. A atuação como presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada é que gerou tamanho trabalho, houve tanta repercussão e a credibilidade por trás disso, que cacifou essa eleição para a primeira mulher presidente do Alagoas. Eu acredito que com certeza deu a sua contribuição. Na verdade, quando nós presidimos a Comissão Nacional, Wander, há muitos anos a Comissão Nacional não era nomeada, ela não existia no Conselho Federal da OAB. Tivemos a oportunidade de presidir. Na frente da comissão nós conseguimos aprovar alguns projetos importantes para a advocacia, como, por exemplo, as cotas para as mulheres no sistema OAB. Eu sei que muitas mulheres dizem, porque eu odeio cotas, né? Eu também digo que eu odeio cotas, mas digo que às vezes elas são necessárias e são importantes para que as mulheres consigam essa autonomia no poder, no exercício do poder. Então, a gente conseguiu efetivar as cotas, conseguimos transformar a Comissão Nacional, que era uma comissão especial, o que significava, ora o presidente nomeava, ora não nomeava, e a comissão se torna, então, uma comissão permanente. E depois disso, nós conseguimos aprovar o Ano da Mulher Advogada, que foi um ano de valorização, com vários benefícios, várias isenções. Então, isso foi uma construção, né, à frente da Comissão Nacional. Claro que é um trabalho conjunto de toda a comissão. E naquela oportunidade, Marcos Vinícius teve, o então presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, teve um papel muito importante. Lamáquia, na época, como vice-presidente, também teve sua contribuição. E, na verdade, então, foi um grande avanço de trabalho de muitas mãos. O Mantovani estava no Conselho Federal naquela oportunidade, já participando dessa construção também. Então, foi uma construção de muitos ideais e acho que deu certo. Então, avançamos na pauta da mulher e acho que isso foi importante para toda a advocacia. E hoje lá em Alagoas você fez a referência, já concluímos todos os projetos que nós tínhamos na campanha, porque já está encerrando o mandato, né? Na verdade, nós entregamos em dezembro do ano passado, Wander, nós entregamos tudo que a gente tinha se comprometido. Na verdade, fechamos todas as nossas propostas em dezembro, fizemos uma entrega à advocacia e agora nós estamos iniciando novos projetos esse ano, né? Esse ano com investimentos em obras e outras áreas. Desses projetos que foram realizados, você poderia destacar alguns deles? Nós criamos uma pauta importante, que é a diretoria de prerrogativas lá da seccional. Na verdade, a OAB Alagoas, inclusive, inovou nesse sentido. Para a gente, prerrogativas é pauta número 1. Então, a gente criou lá uma diretoria de prerrogativas com toda a sua estrutura, com procuradoria de prerrogativas e toda a estrutura nessa diretoria. Criamos, junto com a prerrogativas, a blitz das prerrogativas e a gente resolveu um problema que era histórico
particular, Wander, que é o seguinte: os advogados muitas vezes reclamam do funcionamento do judiciário, do funcionamento dos órgãos públicos, mas reclamam nos corredores e não levam isso para a instituição. Então, muitas vezes, a OAB não toma providência porque sequer está sabendo. Então, nós invertemos o papel. Em vez de esperar a reclamação chegar, nós vamos buscar. Então, a Blitz das Prerrogativas é uma ação nesse sentido. Nós vamos buscar as informações nos corredores dos fóruns, vamos buscar as informações nos órgãos públicos e aí conseguimos resolver muitos problemas nesse sentido. Nós também consolidamos muitos projetos de pós-graduação presencial na sede, através da ESA, projetos importantes na Caixa de Assistência, com a ação dos esportes, a ampliação muito grande dos convênios. Então, foram muitas ações aí no decorrer. Nós também efetivamos um projeto lá que a gente chama Comissão de Apoio Profissional, Wander, que é uma comissão que apoia os advogados a partir do dia do juramento e faz toda a travessia com eles nesse momento inicial da carreira. Então, a gente tem toda uma orientação, porque às vezes o advogado jura e ele recebe a carteira hoje, ele acha que no mesmo dia ele vai peticionar, né? Ele acha que ele vai sair do juramento e ele vai sair peticionando. Não é bem assim, né? Até que ele consiga o seu certificado digital, até que ele consiga se cadastrar em todos os sistemas do processo eletrônico. Então, tudo isso é um desafio para ele, né? Muitas vezes eles não sabem nem o horário de funcionamento do fórum, essas coisas. Então, a gente tem um grupo de apoio que vai acompanhando esses advogados até eles conseguirem caminhar de forma bem autônoma, né? Então, é uma contribuição também para a advocacia. Paulo, e a sua atuação institucional na ordem, qual que é? Ou você, como ela é presidente, você não participa da atuação institucional? A atuação institucional é no cargo mais importante da OAB, que é o de primeiro-dama. Como ela é a única presidente, mulher de seccional, eu sou o único primeiro-damo também. O único... Tá certo. No Brasil inteiro não tem outro, né? E exerço esse cargo com muito orgulho. E a atuação profissional de advocacia? Porque a professora Marinela é uma professora, mas vocês advogam também, tem escritório, como que funciona isso? Nós somos sócios no nosso escritório, atuamos na área de direito administrativo, tributário, de um modo em geral, e a gente atua também como uma equipe. Mas o escritório de vocês, na área de direito administrativo e empresarial? A gente faz um pouco empresarial porque faz um pouco a área tributária. A gente não faz toda a área empresarial, é mais administrativa e tributária. E trabalham só vocês dois no escritório? É um escritório familiar ou já está se tornando... Como que funciona a estrutura do escritório? É um escritório pequeno, meio que artesanal, como a gente costuma dizer. Basicamente nós dois, temos alguns advogados nos apoiando, mais 2 advogados nos apoiando. Associados, no caso. Os sócios são vocês dois. Isso. Os sócios apenas nós dois. E a gente atua em causas bastante específicas e mais na área administrativa pura mesmo. A gente atua nos conselhos superiores, CNJ, CNMP, tribunais de contas. Faz aquele trabalho que a gente chama daquela advocacia de boutique, que é aquela advocacia muito especializada numa área nichada. Exatamente. Correto? E aí, sob essa perspectiva, é importante a gente falar para o jovem advogado. O nosso programa tem muita audiência com o jovem advogado. Nessa perspectiva, como é a atuação profissional numa área de nicho? O que é necessário para que alguém se especialize? Por exemplo, nós estamos falando de direito administrativo, que é um sub-ramo do direito. Aí estamos falando de atuação em conselhos superiores. Tem gente que passa a vida toda e nem sabe o que são esses conselhos superiores. Na verdade, a gente tem um trabalho assim, muito forte no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, na verdade. Lá nós tratamos de muitas discussões no que diz respeito à promoção de magistrados, promoção ao desembargo, servidores públicos, discussão em concursos públicos. Nós discutimos muito, no Brasil inteiro, nós temos ações assim que discutem sobre concurso público. Então, temos assim discussões na via judicial também, mas na via administrativa, basicamente, acho que essas são as principais áreas. É uma via assim que ninguém conhece. É o que eu digo para os jovens sempre, que o direito ainda é um campo muito amplo. Agora ele tem que estudar e ter bons relacionamentos. E achar talvez um nicho. O nicho ele vai acabar aparecendo dependendo do que ele realmente gosta de fazer. As coisas acabaram aparecendo e hoje existem conselhos superiores, existem órgãos que muitos advogados nem conhecem. Nós temos Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, assim, é um mundo que existe e que às vezes pouca gente conhece e que é um ramo grande, também, como existem ainda outros ramos do direito que são ainda muito pouco explorados. Normalmente o jovem é o que eu chamo de efeito manada. Ele se forma e ele vai para o que todo mundo está fazendo. Ele vai fazer juizado, ele vai fazer previdenciário, ele vai fazer essas áreas que todo mundo vai fazendo. Agora, muita gente às vezes esquece que você tem que estudar muito.
Você tem que estudar e ver o que você gosta. Eu acho que o cuidado também, Wander, é que assim, cada área de atuação, cada advocacia na sua área tem suas especificações, suas especificidades. Então, você precisa conhecer como aquela advocacia exige de você, né? A advocacia administrativa, ela tem suas especificidades. Então, é importante que o advogado ele realmente se aprofunde para perceber como aquilo funciona, porque o processo é diferente, né? O processo administrativo, ele tem suas peculiaridades, ele tem suas nuances, entendeu? Não que você não possa, não tenha como conhecer, tem que conhecer o processo civil, tem que conhecer o processo penal, mas tem regras próprias, então ele não pode cair nessa, é como o advogado dizer, vou fazer eleitoral, mas nunca estudei eleitoral antes. Não, peraí, não vai dar certo, né? Tem um processo próprio, então como você, vou fazer trabalho, eu nunca estudei trabalho antes, vou cair lá para fazer. Não pode ser assim, eu acho que a grande dica é essa, né? Eu quero atuar na área X, então eu vou me aprofundar naquela área e vou conhecer realmente como aquilo funciona. Quando a gente fala nessa atuação, eu percebo que deve haver um outro desafio nisso aí. Porque essa área que vocês atuam, concurso, promoção de magistrados, o cliente é quem? É um magistrado, é um promotor, é um procurador, é um servidor de altíssimo nível técnico. É um tabelião. É um tabelião. Normalmente pessoas já formadas em direito. Sim. Como que é você advogar para quem já é advogado, para quem já tem formação? Olha, já foi mais difícil. Verdadeiros palpiteiros oficiais. Exatamente. Já foi mais difícil até porque nós começamos a advogar nessa área muito jovens e começamos a dar aula, eu também dei aula quando ela começou, começamos a dar aula juntos para pessoas que já eram formadas. A gente dava aulas preparatórias para concursos públicos. Né? Ela que seguiu nesse ramo e eu parei justamente para ela poder seguir mais. E tem sempre aquela história do palpiteiro oficial. Né? Ele sempre quer palpitar, quer sempre intimidar até às vezes, e não, vamos por esse caminho. É complicado, mas tem que ter jeitinho e convencer o cliente. Eu acho que o mais importante é isso, é dar segurança ao cliente para que ele tenha a certeza de que você está escolhendo o melhor caminho. E eu acho que essa relação de transparência é a que vale, sabe, Wander? Eu acho que você está com eles e olha, eu acredito que esse é o melhor caminho, que a saída mais segura é essa e conquistar a confiança. Eu acho que a relação da advocacia com o cliente é realmente essa. E assim, um ponto que é muito importante até para quem é jovem, a ausência de vaidade. Aí entra de novo o espírito de equipe. Meus filhos costumam perguntar, papai, o que é que você faz? Eu sou advogado. Tá, e o que é que o advogado faz? Eu costumo dizer que o advogado resolve problemas. É isso que a gente faz. Como a gente resolve problemas? Existem várias formas. Às vezes o cliente quer palpitar, por quê? Porque ele também está no afã de resolver o problema. Então você também tem que se despir de certas vaidades. Que muita gente, quem está começando por insegurança, não aceita a opinião. Mas, Paulo, você tocou num ponto aí que eu achei interessantíssimo, porque vocês dois são casal, advogados, são sócios, têm um escritório, mas também são professores. E o que é dividir essa vida de professor? Conta pra mim. Olha, é bastante interessante, porque nós temos perfis completamente diferentes. No escritório, em casa, do jeito de lidar com as crianças e também como professor. Ela é uma professora seríssima, didática, etc., que atua na área de direito administrativo. E eu comecei no tributário, mas hoje parti mais para essa parte mais motivacional. Eu mexo mais com emoção. Então eu sou de contar piada, sou de dar abraço, sou de dar risada, sou totalmente irreverente. E acho que a equipe é quando um supre a deficiência do outro. Então acho que quando começamos nossas vidas, nós estávamos assim, extremos opostos, talvez aquela história que os opostos se atraem seja mesmo verdadeira, porque nós sempre fomos muito diferentes e acaba temperando com o tempo e a maturidade também, e a gente acaba achando formas de se complementar. Isso é muito interessante. E professores, mas de cursinho, de pós-graduação, como que é a atuação de vocês? Hoje, na verdade, eu estou só no cursinho, no preparatório e nas pós-graduações, né? E faço muitos cursos, Wander, em capacitação em órgãos públicos. Então, hoje, tem muitos cursos que a gente faz, assim, são cursos temáticos, específicos em órgãos públicos, além do preparatório, que eu continuo dando as aulas, né? Junto com a presidência da OAB, junto com a atualização dos livros, junto com tudo isso. No LFG ainda, eu continuo no LFG. E também a gente dá aula em pós-graduação, mas aí é coisa sazonal, né? Então, um convite numa pós, em outra pós, mas é convites mais sazonais. Mas o preparatório e os cursos de capacitação são os que mais tomam o tempo, na verdade. Nós começamos juntos nessa parte, aí quando ela começou no LFG, isso começou a demandar muito tempo.
Então ela viajava de segunda a sexta, todas as semanas. Porque as gravações são só em São Paulo. Eram em São Paulo na época. Maceió, agora nós já, temos né? um estúdio em Maceió, depois dos meninos, etc. Mas aí, para que isso pudesse acontecer, eu tive que abrir mão dessa parte de aula para ela poder seguir, e eu fui tocar só o escritório. E agora que eu estou voltando, mas só com as palestras. E quando é isso que eu ia falar, porque você está fazendo muita palestra, né, Paulo? Você verdade. Porque você escreveu um livro que é Sucesso com Direito. Sim. E esse livro estourou. Ele se tornou... Talvez não houvesse já algo escrito nessa área com esse foco? Não, que eu saiba, não há nada com esse foco. Esse livro foi, como eu costumo dizer, um fogo na planície da alma, que sempre existiu em mim, porque eu tive a oportunidade, por acompanhá-la, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer pessoas muito especiais. E as pessoas especiais acabaram se tornando minhas amigas. E são pessoas que fizeram muito sucesso na área jurídica, seguindo por caminhos bastante ortodoxos, diferentes, que nunca ninguém pensou antes. E aí eu resolvi, imaginando já que o ser humano ele é péssimo de seguir conselhos, mas ele é muito bom de seguir exemplos, eu resolvi contar as histórias de sucesso com direito dessas pessoas. E aí entrou Luiz Flávio Gomes, que foi o criador da rede LFG, entrou o William Douglas, que escreveu aquele manual Como Passar em Provas e Concursos Públicos, e é um juiz federal muito conceituado e criou basicamente essa matéria, Como Passar em Provas e Concursos. Fred Ferraz, que é um rapaz que criou a primeira empresa e a maior de clipping eletrônico de diário oficial. A Fernanda Marinella, que é a minha esposa. Acidentalmente estou lá no livro, viu, Wanda? E o Janguier Diniz, que é uma pessoa que teve uma infância muito humilde, que começou aqui, inclusive, em Naviraí. Olha só. E Naviraí hoje tem 21 faculdades espalhadas aí pelo Norte e Nordeste. Então, diretor, podemos colocar na tela o livro Sucesso com Direito? Falando então sobre o livro Sucesso com Direito, quem quiser adquirir, ele está na nossa tela agora. Quem quiser adquirir ele, como é que faz? No site da editora Saraiva, quem quiser adquirir online, e nas melhores livrarias. O livro é publicado pela editora Saraiva. E que eu me comprometo com vocês dois, eu conheço um pouco o diretor da CAAMES, aqui onde nós temos a livraria jurídica aqui em Dourados. Se não tiver lá, eu garanto para vocês que vai ter tão mais breve possível. Viu? Muito bem, te agradeço. Doutor Diego, estou cobrando você, tem que ter lá na livraria jurídica aqui da Câmara de Dourados. Ajude que esses dois menininhos que estão aí atrás das câmeras agradecem. Marinela, você também tem obras escritas, mas aí na área técnica. Isso. Na verdade, eu estou com obra, né? Eu tenho um manual de direito administrativo, que também está na Saraiva hoje. Eu tenho também o livro de servidores públicos, né? Os aspectos constitucionais, servidores públicos, que inclusive está esgotado. Estou tentando atualizar, né? Porque também ia ser um desafio, né? Nessa correria da vida toda, manter o livro atualizado. O manual tenho conseguido manter sempre atualizado, mas os servidores ainda estão precisando atualizar, porque ele está esgotado. Aí eu tenho livros também sobre a Lei 8.112, aí é questões comentadas de concurso, mas é a matéria em questões. Publiquei um projeto interessante que a presidência da Comissão Nacional da Mulher me deu, que foi o Vadmecum dos Direitos da Mulher. Na verdade, saiu pela editora Fórum esse livro, e ele traz todos os direitos em todas as áreas que são específicos da mulher. Então, seja na saúde, seja na educação, seja em todas as áreas, a gente tem, então, essa coletânea de garantias, então, dos direitos da mulher. E aí foi um projeto bem bacana, que também todos os contatos e endereços e telefone, de todas as entidades que cuidam do Brasil. Que cuidam dessa área. Inclusive, nós estamos já para sair a edição nova, a editora, já entregamos a editora, e deve estar para sair em breve a edição nova do Vadmecum. Eu imagino que o acesso a esse livro deve ser livre pelo Conselho Federal da OAB. Ele não saiu pela OAB, ele saiu pela editora Fórum. Mas para quem tem a assinatura da editora Fórum, a biblioteca virtual, ele está lá disponível. Ele está lá disponível sem custo. Na verdade, mas a gente abriu ele é de grande utilidade pública. Esse livro, na verdade, sim, ele foi distribuído na época para muitas bibliotecas, muitas entidades, mas não foi publicado pela OAB, foi publicado pela editora Fórum. Paulo, um desafio para você me tocar um ponto em comum dessas 5 histórias que você narra no Sucesso com Direito. Gostar do que faz e seguir seu coração. Esse é um ponto em comum de quem atinge o sucesso. Gostar do que faz e sentir seu coração. Exatamente. Porque muita gente, eu costumo dizer que a diferença do gênio para o louco é o sucesso. Então, tem muita gente que segue um caminho, que foca num caminho específico, e por mais que todo mundo diga que é loucura, que não vai dar certo, essas pessoas se mantiveram firmes em seu rumo e alcançaram o sucesso. E agora um desafio para você, Marinela.
como é que você interpreta a aplicação do princípio da proporcionalidade, a dimensão material do princípio da proporcionalidade, em contraponto essa ideia do ativismo judicial que tem assodado o nosso ordenamento jurídico? Eu estou muito preocupada com isso, Vanderlei. Acho que eu já digo isso já há uns 10 anos, para te falar a verdade. É que, na verdade, o que está acontecendo no país hoje é o resultado da falta de responsabilidade dos nossos poderes. O fato é que, se a gente imaginar que a Constituição Federal de 1988, ela tem 90 normas que ainda não foram normatizadas, que o legislador não legislou, não regulamentou, é dizer que o legislador não ocupou o espaço que ele deveria ter ocupado. E quando um poder não ocupa o espaço, o outro se apropria, o outro vem e ocupa esse espaço. É exatamente o ativismo judicial. Na verdade, o Poder Judiciário está ocupando o espaço que o legislador não ocupou. E isso é muito sério para o país, porque, na verdade, nós comprometemos o próprio equilíbrio dos poderes. Nós comprometemos a segurança jurídica. E é dizer que hoje eles decidem assim, mas amanhã decidem de outra forma. Mas qual é a regra que deve prevalecer? Então, eu me preocupo muito com essa questão do ativismo, estou muito preocupada, inclusive, com essa questão do combate à corrupção, essa bandeira do combate à corrupção tão forte, que nós todos queremos. Quem gosta de conviver com a corrupção? Só que nós não podemos abrir mão do que a nossa Constituição estabelece, das garantias previstas na Constituição Federal. E o Poder Judiciário, infelizmente, em algumas situações, ele extrapola esse poder. Nós precisamos que alguém ocupe. O legislador deveria ter ocupado. E, para mim, essa é a falha. O legislador deveria ter assumido esse papel e não fez. Acho que é arriscado o judiciário fazer. Muitas vezes não temos saída, né? Ele faz. No direito administrativo, Wander, isso é muito sério, porque nós temos hoje, para você ter uma ideia, a maioria das súmulas vinculantes estão no direito administrativo. Então, assim, hoje nós temos o direito administrativo, basicamente, por ele não ter código, nós não temos uma codificação, por ele não ter uma doutrina, assim, convergente, ela é muito divergente, tem muitas posições diferentes, e aí quem acaba batendo o martelo é a jurisprudência. Então, a jurisprudência tem um papel muito importante. Então, o ativismo judicial interfere muito no direito administrativo, em várias situações. E o tema, eu acho que mais sofre com isso é servidor público. Servidor público é o tema que mais muda dentro do direito administrativo em todas as decisões. Então, isso vem preocupando bastante. Eu acho que nós temos que ficar atentos a tudo isso. E acho que isso é uma questão de estabilidade, de segurança jurídica do nosso ordenamento. E nós não podemos ignorar esse fato. Paulo, agora mais uma provocação eu faço para você. Você me disse um ponto em comum para o sucesso. E um ponto em comum que esses personagens narram, que tem que ser evitado, porque senão cai, porque senão não dá certo. Tem que ser evitado querer o mal dos outros. Inveja, competição. O seu maior competidor, o seu maior concorrente é você mesmo. Por mais improvável que isso possa parecer. Eu sempre costumo dizer que o sucesso não é uma coisa que você vai lá e alcança. O sucesso é uma coisa que está dentro de você e você tem que pôr para fora. Quando você começa a colocar coisas ruins, sentimentos ruins como inveja, briga, perseguição, esse tipo de coisa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode até conseguir o que você queria, mas você não vai ser feliz, então tudo perde sentido. E a gente tem que buscar um sentido para a vida, né? A gente há de encontrar um sentido para a vida. Né? Eu acho que isso é o mais importante, né? De estar aqui para evoluir, para avançar e para ser feliz acima de tudo, né, Wander? Eu acho que esse é o segredo. Eu conheço gente que alcançou riqueza enorme, pessoas que são milionárias, mas são infelizes. Conheço gente que são famosíssimas, mas são infelizes. E gente que deixou patrimônios, prédios, fazendas, e em menos de uma geração tudo se perdeu. Sim. Mas pessoas nas quais já foram há mais de 100 anos e você ouve falar delas e fala assim, fulano era tão bom. Deixou uma história, né? Porque esse construiu é o único legado que a gente pode deixar. É aquilo que a gente planta no coração das pessoas. Exatamente. Isso não se perde. E isso é respeito, né? Isso é amor. Isso é fundamental, né? Isso é sucesso. Isso é sucesso. Marinela, e mais um desafio para você que eu quero colocar, um ponto de provocação, a reforma trabalhista e a terceirização. Porque a reforma trabalhista, na verdade, as pessoas confundem, mas antes disso foi mudada a Lei 7.069 de 71, que é a lei que era é a lei do trabalho temporário, que agora passa a ser trabalho temporário e terceirização. E um detalhe importante é que agora passa a admitir a terceirização nas atividades fins
e também no serviço público. Que na verdade era uma situação bastante discutível, né? A terceirização no serviço público, ela acontecia, na verdade, ela sempre aconteceu, só que ela acontecia com nuances, assim, bem discutíveis, né? Então, a gente falava da terceirização com relação às contratações com inexigibilidade de licitação, aí tinha toda a discussão da contratação direta, quais os vínculos, como ele era possível, e a substituição, né, pelo concurso público, né? Porque você substituía a terceirização por aqueles que prestam concurso público e têm estabilidade. Então, a terceirização sempre foi um ponto de muita preocupação no serviço público, mas, de fato, ela já acontecia. Eu penso, Wander, que a reforma trabalhista a gente ainda não tem tempo suficiente para fazer uma avaliação do que ela representa enquanto consequências. A gente não tem ainda, acho que há pouco tempo para a gente dizer assim, ó, ela foi boa ou foi ruim. Acho que tem muitos pontos preocupantes, e que trazem para a advocacia, sem dúvida alguma, grandes preocupações, tá? Agora, eu penso que para a terceirização no serviço público, antes ter regra do que não ter regra nenhuma. Então, eu acho que algumas regras são importantes. O problema é que elas precisam ser cumpridas. E eu acho que é isso que não acontece ainda. Eu digo isso por experiência própria, porque na prática sempre aconteceu. Eu fui procurador-geral do município de Maceió há 10 anos. E há 10 anos a terceirização acontecia. Porque, na verdade, de forma velada, advogado sempre acha um jeito de fazer as coisas acontecerem. E ela existia. E não é só isso, porque a gente tinha entidades, institutos também, né? Então, a própria organização da sociedade civil, de interesse público, a OCIP, a OS, essas entidades todas acabavam trazendo a terceirização para o serviço público, mas ela não era uma verdadeira terceirização, né? Porque a gente não transferia a atividade de serviço público propriamente dita, mas que no fundo era transferida. Então, eu acho que essa é a preocupação. O meu particular receio, e concordando com o que você disse, a gente só pode traçar uma perspectiva teórica, a gente não tem ainda os efeitos práticos para analisar. Né? A constatação empírica vai demorar um pouco, mas do ponto de vista teórico, quando você admite a terceirização ampla e restrita nas atividades meio e nas atividades fim, porque aí você não tem regra, essa é a grande preocupação. É por isso que eu digo, é melhor ter regras, eu preciso das regras. Exatamente. Não da forma como está também não resolve. E aí o jovem hoje que pensa no concurso público, amanhã ou depois pode não ter vaga de concurso público, porque está tudo terceirizado. E com certeza a administração pública, em termos de flexibilização nas contratações, ela vai preferir a terceirização, que é um risco, Wander. É um risco para a própria organização da administração pública, porque quem vai contar a história da administração? Quem vai documentar o que aconteceu na administração? Porque a estabilidade do servidor ela não é por acaso. O servidor público não tem estabilidade por acaso, só para dar a ele segurança. Não. Serve também para dar segurança à gestão pública, à administração pública e aos serviços públicos prestados. Quando você pensa na terceirização, isso não acontece. Agora é uma ideia muito sedutora, porque a economia gerada com a terceirização, o servidor público custa caro. A economia gerada com a terceirização é muito grande. Então, a ideia, a princípio, é sedutora. Numa perspectiva meramente econômica do direito. É muito sedutor. Agora, quando a gente traça uma perspectiva histórica, não havia estabilidade. Sim. E quando não havia estabilidade, o que acontecia a cada mudança de um prefeito? Mudava todo mundo. E é o que vai acontecer a terceirização. Aí acabou a memória administrativa, acabou essa é a preocupação. Por isso que eu digo, a terceirização, ela acaba com a história. Porque, na verdade, a cada gestor ele vai trocar todo mundo terceirizado. Ele não vai continuar com quem ele estava. Acaba com a independência. E compromete a própria eficiência da administração, muitas vezes. E aí o pessoal descobre, essa é a grande saída, quando, na verdade, nós estamos retrocedendo em algo que já tinha sido avançado com a Constituição de 88. Com certeza. Quer dizer, vamos retroceder para um tempo de troca de servidor público, de casuísmo na coisa dizer mais, tem uma preocupação, Wander, que eu acho que não pode ignorar o fato que foi um projeto que já tramitou, que era o Trem da Alegria, que é acabar estabilizando essas pessoas, né? Porque, na verdade, isso já aconteceu no Brasil, né? Exatamente. A gente já teve essa história já foi contada antes. Exatamente. Então, ainda hoje existem brigas de gente querendo ser estabilizada. Os cartórios, nós temos em todos os estados, tem os interinos, de concursos que ainda não houveram, os interinos lutam até hoje por uma PEC para serem... Eu me preocupo com essa questão. É muito perigoso. No serviço público é muito preocupante, porque não tem regras. Eu acho que o principal é o valor com a coisa pública, entendeu? A estabilidade tem um mal, que a gente diz, o servidor se acomoda, não quer trabalhar, etc. Mas se for terceirizar, com o tempo vai acontecer a mesma coisa, porque também vai mudar, a pessoa não vai querer trabalhar, porque tem indicação política, etc, etc. Verdade, o que precisa mudar é a consciência de que você está ali
prestando um serviço público, que é o cidadão que paga o seu salário. E não pode generalizar, né? Que a gente tem servidores competentíssimos Brasil afora, Sim, a gente não pode... E eu acho que existem instrumentos de direito administrativo para corrigir quem não está trabalhando. A própria reforma administrativa que trouxe a condição de avaliação periódica do servidor, avaliação, tudo isso serve para realmente desacomodar, né? Tirar o servidor da acomodação, da zona de conforto. Agora, o Brasil ele é pródigo em buscar soluções mágicas, milagrosas, e deixar de fazer a cartilha do feijão com arroz. A tarefinha de casa. A tarefinha de casa. Ah, não está dando certo. Pô, mas você não cumpriu o que tem que ser. Não Como tá... que podia dar certo se você não fez, se né? você não fez, não é verdade? Aí. Só que eu estou intrigado com uma coisa assim, Marinela Paulista. Isso, do Paulo interior de São Nicolas, Paulo. Alagoano. Sim. Aonde que se cruzam essas personalidades? Não tinha dessa qualidade assim, loura, grande, bonita, lá em Alagoas, eu fui buscar. Na verdade, Wander, a gente se conheceu em São Paulo, na capital, e aí começamos um relacionamento e acabamos nos casando e indo morar em Maceió. Na verdade, foi São Paulo que propiciou isso, na capital. São Paulo que propiciou. E estavam trabalhando, estudando? Estudando, na verdade. A gente estudava, época, eu fazia pós, eu fazia pós e trabalhava, ela fazia Damásio, a gente se conheceu lá, numa festa, coincidentemente organizada pelo Luiz Flávio Gomes, que depois que ele está nem no conhecia livro, a gente, que está no livro, Nós tínhamos sido alunos do Luiz Flávio Gomes, a gente se conheceu lá e começamos primeiro um rolo, sem compromisso nenhum, porque o objetivo dela era estudar e o meu era e cada um voltar para sua casa depois e acabou dando certo. E aí foi amadurecendo, quando chegou a hora de voltarmos para as nossas cidades de Natal, ficamos namorando à distância, isso foi uns 2 anos, e aí acabamos nos casando. E já são quantos anos juntos? 17 anos e um grande arrependimento, não ter casado antes. É bom. Tá o quê, né, é bom. Tá igual eu fiz uma entrevista com a doutora Odila, aí ela falou assim, quando casei fiquei bobo. Eu falei, como é que é? Aí ela explicando, mas que interessante. Paulo, e aí assim, hoje nós vamos receber vocês aqui, essa entrevista vai ao ar na internet, nós vamos trazer, vocês serão um casal palestrante. A Marinela falando sobre a atuação da mulher advogada e você com a palestra Sucesso com o Direito. Na atuação da mulher advogada, o que você vai abordar, Marinela? Na verdade, nós vamos fazer uma perspectiva histórica, né, dos avanços com relação ao direito das mulheres, mas vamos falar especialmente dos desafios da mulher dessa geração. Eu venho dizendo, Wander, que hoje nós não temos problemas de falta de leis. Hoje nós temos os direitos, digo nós mulheres, temos direitos já consolidados no nosso ordenamento jurídico. Mas eu acho que o desafio dessa geração é efetivar esses direitos. Eu acho que esse é o papel. E eu acho que a mulher advogada ela tem uma responsabilidade muito grande diante dessa realidade, porque somos conhecedores da lei, somos conhecedores desse direito. Então nós temos que alavancar, nós temos que impulsionar, temos que ser formadores de opinião realmente com relação a essa construção dos espaços de poder ocupados pelas mulheres. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Se a gente imaginar, Wander, que hoje nós já representamos 50% da advocacia e nós ocupamos 37% somente dos cargos de dirigentes em todo o sistema OAB e que nós só temos uma presidente, quer dizer, nós ainda precisamos avançar com relação a esses espaços. E não precisa ir longe, né? Na política partidária a situação não é diferente. Nós já somos 52% do eleitorado nacional e nós só temos 10% das casas legislativas. Então, assim, é preciso mudar esses números, mas as mulheres precisam se preparar para isso. Você vai dizer, Fernanda, é um problema de falta de mulheres capacitadas? Claro que não. Mas a gente precisa construir essa caminhada, né? Ela precisa se conscientizar desse papel. Eu acho que esse é o desafio. Fernanda, você cita muito a questão corporativa, da ocupação dos cargos dentro da ordem, mas você já se questionou ou observa se há também um problema da mulher advogada no exercício da profissão? No trato com as autoridades? Com certeza. E a gente tem algumas áreas, Wander, que isso é muito mais visível, né? De assédio realmente, de remuneração, honorários reduzidos para as mulheres. Tem todo esse estudo e com relação a isso tem muitas diferenças. Então, por exemplo, a mulher na advocacia criminal sofre, com certeza, várias dificuldades. E dificuldades de acesso ao seu cliente, de assédio realmente. Então, porque ela está num ambiente que já é um ambiente muito masculinizado, Wander, e que realmente
ambiente já é um ambiente difícil para qualquer advogado, e para as mulheres complica um pouco mais. Mas você tem muitas histórias de assédio, você tem muitas histórias de redução de honorários. As mulheres ganham normalmente 30% a menos do que os homens, desenvolvendo a mesma atividade. Essa eu acho incrível. Como pode, né? Melhorou um pouquinho nos últimos tempos. Em algumas regiões a gente está com uma redução para 25% da diferença, mas a grande diferença normalmente está em 30% fazendo a mesma função. Isso não acontece, por exemplo, nas mulheres em cargos públicos, que ganham o mesmo salário do homem. Essa diferença, na verdade, é para a iniciativa privada. Tá? E na iniciativa privada, a gente percebe, Wander, que as mulheres já alçaram grandes cargos, né? Você tem muitas mulheres dirigindo grandes empresas no Brasil hoje. Então, isso é uma construção. Mas as mulheres precisam primeiro querer estar. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, é convocar mesmo as mulheres para ocupar esse espaço, porque muitas ainda não têm essa consciência, essa responsabilidade assim, incorporada. Então, acho que o primeiro papel é esse, convencer as mulheres que elas precisam estar. Eu sempre digo que hoje no país, o nosso legislador, ele é homem. E como ele é homem, as leis são pensadas com a mente do homem, com a cabeça do homem. Ah, mas Fernanda, por que ele não quer pensar como mulher? Não, porque ele não conhece a necessidade da mulher. Então, se as mulheres estiverem presentes, a gente vai ter uma contribuição da diversidade, da diferença, do pensar de uma forma diferente na construção do nosso ordenamento. E eu acho que essa é uma contribuição que nós temos que dar para a nação. Fortalecer o movimento e, ao mesmo tempo, enfrentar esses abusos, né? Esses dias a gente viu na internet um caso do magistrado que chama a advogada e se porta de maneira absolutamente inadequada, né? Envolvendo uma liminar, alguma coisa assim. Não, e tem várias histórias, mano. Várias histórias. E muitas que não são contadas, viu? Porque as mulheres ainda têm vergonha de contar essa história. Nem sempre são gravadas, e não tem como provar, e aí você está falando de uma autoridade que ocupa um cargo que pode lhe prejudicar na sua carreira, então, infelizmente, isso acontece. Paulo, você com essa sua abordagem entusiasta do direito motivacional, seria uma forma de eu classificar, você deve estar tendo muito contato com a juventude, correto? Muito. Com jovens advogados. O que você tem distinguido como grandes desafios desses jovens advogados? O que tem marcado mais essa sua atuação? O que tem me marcado muito é a falta de esperança, muitas vezes, e de criatividade. O número de faculdades no Brasil ampliou muito, então todo mundo cai para fazer direito, muitas vezes instigados pelos pais que dizem, faça direito, que vai fazer um concurso público, vai ter estabilidade, está com sua vida resolvida. Só para complementar essa informação, Wander, nós tivemos só nesse ano, só nesse primeiro trimestre do ano, nós tivemos quase 50 cursos autorizados. Foram mais de 13.200 vagas autorizadas de direito só este ano. Então, assim, são muitos advogados no mercado de trabalho. A inserção está muito difícil. É muita gente, todo mundo faz achando que concurso é uma coisa que você vai ali, faz uma prova e resolve sua vida. E isso me dá uma tristeza muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão ali buscando um salário e às vezes elas estão se violentando. Que às vezes até para agradar o pai ou alguém, ou para satisfazer alguma outra expectativa, elas não estão fazendo o que gostam, nem o que queriam fazer de suas vidas. Então, o meu chamamento é esse, para você se redescobrir. Sabe, eu estava vindo no avião hoje, e pela segunda vez, e admirando como é bonito isso aqui, essa terra de vocês aqui, Dourados. Dourados não foi construída nos últimos anos por pessoas que quiseram uma vida estável. Isso aqui foi construído por gente que queria trabalhar, que queria fazer uma história, que queria construir coisas novas. E é isso que a gente está precisando. De gente que queira contribuir e construir coisas novas e construir a sua história. E não ir atrás meramente de um salário. Nada contra o concurseiro, mas aquele que queira por vocação. Não, eu nasci, eu quero ser um magistrado, eu quero ser um promotor, eu quero ser um delegado, eu quero ser um policial. Mas você querer isso, e como grande maioria das pessoas entra no curso de Direito para fazer um concurso atrás de um salário, isso magoa, porque eu sei que a pessoa, no fundo, não quer aquilo. E eu acho que tem um outro problema social que eu tenho percebido na minha atuação profissional e como professor, que é constatar o seguinte: é provável que se você queira, eu quero só um emprego de um concurso público, e aí você se torne um técnico administrativo, potencialmente os efeitos colaterais da sua infelicidade, né, de estar se violentando, eles vão sempre atingir, mas vão atingir menos a sociedade do que, por exemplo, um magistrado. Sim, que se torna juiz pelo salário. Sim. Ele não vai cumprir bem a tarefa. Não vai, ele vai ser infeliz, frustrado o resto da vida. O juiz não está lá para julgar processo.
Um juiz está lá para resolver problemas, fazer justiça. Então, ele precisa ter paciência de ouvir, ele precisa ter paciência de construir a ideia junto. Então, ele precisa ter paciência para conciliar, ele precisa ter paciência para ouvir as partes, para atender os advogados. Então, quando ele não faz isso porque ele gosta, acaba travando. Aí Chega uma hora que... Aí ele se preocupa que 5 horas tem que encerrar a audiência porque ele tem academia. Não, que ele só vai um dia na semana, porque os outros ele não vai se comprometer. Então, e isso é uma das coisas que está prejudicando muito, do modo geral, todo o ordenamento jurídico brasileiro. E a prestação de justiça, né? Do serviço judicial. O juiz está lá para fazer justiça. E na academia, eu até faço essa pergunta, porque ela não tem nenhum sentido, mas eu gostei de provocar, assim, na academia também, essa perspectiva do acadêmico que entra na faculdade pensando que vai passar numa prova de concurso, até onde isso não está prejudicando dele compreender o direito na sua essência. Sim. Quer dizer, ele vai só para a fórmula, para o sumário, para a revisão, para o livro, para o texto da lei, sem se preocupar com a essência do direito, e aí ele não se forma como jurista. Ele se forma para ser aprovado em um concurso, em uma prova. Sempre que o aluno me pergunta assim, Vânia, mas eu posso estudar pelo resumo tal, né? Eu digo, olha, você pode estudar pelo que você quiser, agora assuma a responsabilidade que você está estudando por um resumo. E que lá não tem tudo o que você precisa, faz parte de um resumo. Né? Eu acho que é isso, as pessoas estão muito imediatistas hoje, né, Wanda? Então ele não quer realmente conhecer o todo, ele quer, esse pedacinho aqui resolve minha vida, então só vou nesse pedacinho aqui. Então isso realmente preocupa na construção da própria evolução do direito, né? A construção da ciência como um todo. Formação da cultura jurídica brasileira. O futuro da cultura jurídica. O futuro da cultura jurídica. Eu acho que isso a gente tem que se preocupar muito com isso. Com certeza. Hoje o jovem fala assim, não, eu não vou ler isso é textão. Peraí, calma aí. Como é que é? Você está fazendo direito, o pressuposto que você leia bastante. E o nível das faculdades de direito também, se o nível não é bom, vai exigir menos do aluno e aí ele vai estudar menos e esse problema também vai lá na frente vai dar resultado, né, Wander? Vai ter consequência negativa. Bom, mas eu vou dizer para vocês que esse programa ele tem uma surpresa no final. E ninguém sai daqui sem tomar um aperto, sem ficar numa saia justa, que não sou eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. É o meu diretor que joga na TV. Qual TV? Está aqui ou está aqui a TV, diretor? Está aqui a TV? Olha aqui, ó. Nessa TV que vocês estão vendo aqui, ela vai aparecer. E aí, olha lá, prisão em segunda instância. Eita, meu Como Deus. é que pode? O que vocês podem me dizer sobre prisão em segunda instância? Quem vai... Bom, na verdade, Wanda, eu tenho já uma opinião bem consolidada quanto a isso. Eu penso que nós não podemos modificar a Constituição através de um posicionamento do Poder Judiciário, é o que eu disse lá atrás, um poder não pode ocupar o espaço do outro. Se nós entendemos que é necessário que a prisão em segunda instância aconteça, a premissa fundamental é que a Constituição seja modificada. Então, eu não posso imaginar uma prisão em segundo grau sem ter uma mudança constitucional, porque isso significa, com certeza, o comprometimento ao direito de defesa. Do jeito que está hoje, admitir a prisão em segundo grau é um grande absurdo. Por quê? Porque nós não temos norma constitucional que permita. Ele é inocente até o trânsito em julgado da decisão. E essa é a orientação fundamental. Se amanhã a gente pensa, não dá para ser assim porque não está prestando um bom serviço jurisdicional. Então vamos mudar a Constituição. O que eu não posso é modificar a Constituição por uma decisão judicial. Isso não existe, né? Então a gente tem que pensar que o direito de defesa, ele não foi conquistado na Constituição por acaso. Ele representa o esforço de muitos brasileiros, de muitas vidas, de muitas liberdades, de muitas integridades, de muito esforço de muitos brasileiros que nos antecederam. Então, nós não podemos abrir mão dessas garantias constitucionais com esse contexto de hoje. Então, nós temos que estar, nós operadores do direito, eu digo que nós temos muita responsabilidade sobre isso, porque a nossa Constituição tem que ser respeitada, é a nossa segurança, é o nosso porto seguro. Ela tem defeitos? Sem dúvida. Vamos fazer reformas? Precisamos, as reformas são necessárias, mas de forma responsável. E eu acho que isso é fundamental. Excelente. E eu quero deixar um recado para você que é da área jurídica que está nos assistindo, que ligar a TV e ver o jornalista falando assim, bota na tela, prende, arrebenta. Olha, você pode esperar isso de alguém que não é da área jurídica. Mas para você que está se formando em direito, que é advogado, para você que conhece o ordenamento jurídico, você precisa compreender que o direito de defesa, o devido processo legal, são garantias fundamentais para o exercício da profissão de advogado. Cuidado para você não estimular
que a gente coloque isso a termo. Eu venho dizendo muito aos jovens advogados nos juramentos, Wander, cuidado com o que você compartilha, cuidado com o que você publica na rede social. Você é um formador de opinião, então você tem responsabilidade perante os demais. Então, cuidado com o que você divulga, né? Veja primeiro, leia primeiro. Então, o advogado ele tem essa responsabilidade, a gente não pode se furtar disso. Marinela, Fernanda Marinela, Paulo Nicolas, um casal. Olha, estando aqui, vocês sentem a vibração, os bons fluidos, como é gostoso ver um casal com seus filhos, uma família unida, viajando. Olha, é uma coisa que é indescritível. E eu não gostaria que vocês saíssem daqui sem deixar uma mensagem, falando agora para aquele jovem que está entrando na faculdade agora, que está lá no meio do curso, não sabe se fica, não sabe se sai, está meio indeciso, mas também aquele jovem que acabou de se formar e vai entrar no mercado de trabalho agora e olha para esse monstro desse mercado e para esse país em crise. Então, cada um ao seu tempo, deixar uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, falando direto com o nosso web espectador, e para que eles possam, para que a gente possa deixar uma palavra para esse jovem agora no finalzinho do nosso mundo jurídico. Vamos lá. Quero te propor um exercício mental. Feche os olhos agora e pense o que eu quero da minha vida e o que eu estou fazendo para conseguir o que eu quero. Esqueça o que as pessoas esperam de você, esqueçam o que sua família espera de você e pense você mesmo. O que você quer fazer da sua vida? Do que você gosta? É isso que você quer? A partir desse momento, eu te garanto, não tenha medo, siga o que o seu coração fala, vá pelo caminho do bem e eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o teu sonho. E eu acho que a fala é, cada ser humano é do tamanho do seu sonho. É preciso sonhar bem grande para chegar bem longe, mas lembrando sempre que não adianta colocar a culpa nos outros. Você é o autor e o ator principal da sua história. Portanto, saia da plateia e comece a trabalhar. O resultado é seu. Coragem. Ok, e nós tivemos a honra de receber no mundo jurídico a doutora Fernanda Marinela, doutor Paulo Nicolas, e até a próxima.